Olá, meus irmãos, graça e paz. Estou aqui para trazer mais uma palavra para você da parte de Deus. Desde já, antes de tudo, eu gostaria de pedir a você que você deixasse o seu like, se inscrevesse no canal, ativasse o sininho para que você receba todos os meus vídeos, que é a palavra de Deus para edificação da tua casa, da tua família, em nome de Jesus. E desde já nós vamos abordar hoje um texto que fala de um jovem cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do poder de Deus, por nome Estevão. Nós vamos ler em Atos, capítulo 6, e o versículo de número 8, que diz assim: E Estevão, cheio de fé e poder, fazia prodígio e grandes sinais entre o povo. Esta palavra fala de Estevão, um jovem cheio de fé, cheio de poder, e operava ali sinais e maravilhas. Mas quem era Estevão? Como foi que ele surgiu na Bíblia, na palavra de Deus, naquele tempo, naquele cenário, naquele momento? Estevão era um dos 7 diáconos que tinha sido separado pelos apóstolos, porque estava havendo uma grande briga entre divisões lá das viúvas, que precisava de alguém para que ficasse à frente. E então eles fizeram uma oração e perguntaram ao povo, e assim separaram alguns diáconos para fazer o trabalho, porque eles queriam estar envolvidos na palavra de Deus. Os apóstolos queriam pregar o evangelho para aquelas pessoas que ainda não tinham sido alcançadas. E então no versículo 6, capítulo 1, aí foi a eleição dos diáconos, e esse Estevão foi um dos diáconos que tinha sido destacado. Esse é o dever de um diácono daquele tempo, que nós vamos encontrar vários textos dentro da palavra de Deus. Primeiramente, uma das recomendações que era feito para ser um diácono: primeiro, ele deve ser marido de uma só mulher, não deve ser dado ao vinho, Ele também deve manejar bem a palavra do Senhor, e deve ser bem visto por a congregação ou o povo que ali o conhecesse. E nós vemos aqui neste texto que quando os discípulos, que aqui eram os apóstolos já, os apóstolos perguntam, e Estevão é elegido o povo que se encontrava ali no templo. E Estevão, cheio também do poder, manejava bem a palavra de Deus. Ele não podia deixar que a palavra de Deus fosse distorcida ou fosse pregada de uma forma errônea. Mas aqui nós vamos encontrar no versículo 9 que alguns daquela época se levantaram contra Estevão, porque Estevão estava fazendo uma obra gloriosa, cheio do poder, cheio da presença de Deus, e ele estava ali testificando e falando quem era Jesus. E veja quem se juntou para ficar contra Estevão: os libertos, os sirineus, os alexandrinos, os sírios e das Ásias, ficaram contra Estevão. Mas Estevão, eles não podiam contra Estevão, e armaram e pagaram algumas pessoas para mentir que ele estava falando contra Moisés, contra Deus, contra a lei, e ficava falando só desse tal de Jesus de Nazaré. Assim, esse grupinho se reuniram
para ficar contra ele, e levaram ele, arrebataram ele até os anciões escribas, que começou a fazer um julgamento. Mas Estevão, cheio do conhecimento, agora formando o seu argumento dentro da palavra de Deus, né? Aquilo que estava sobre a sua vida, ele começa a falar da palavra de Deus e começa a fazer como se fosse um resumo, lá falando de Abraão, né? Que foi levado para Harã, e ali Harã, seu pai, né, que fazia parte do uso dos caldeus, ali é chamado para sair daquela terra e ir para uma terra prometida. E ali Abraão, ele começa a falar da história de Abraão para os ali diante do sinédrio, para os escribas e fariseus que iria de julgar ele. Ele começa agora a dar uma pequena resumida da palavra de Deus, né? Fala que Abraão foi escolhido por Deus e foi para uma terra que ele não conhecia, e ali Deus faz a promessa a Abraão. Abraão ainda nem filho tinha, e que ele teria uma grande nação e seria numerosa. E ali se inicia a circuncisão, conforme Estevão fala, através do filho Isaque. O seu filho Isaque, aos 8 meses, foi circuncidado, né? Que começou o pacto da circuncisão. Então, dali em diante veio Isaque, depois de Isaque veio Jacó. Ele vai começando falando um resumo. Jacó teve 12 filhos, aonde gerou os 12 patriarcas, e dali surgiu a inveja entre os irmãos. Vende o seu irmão por nome José, e José agora vai habitar no Egito, né? E ali José passa a conhecer o Egito, e agora, como é que se diz? Ele fala sobre o povo que vai ser levado, escravizado, e ai daquela nação que fazia aquele povo ser escravo por 400 anos, mais ou menos, como nós vimos aqui na história de Estevão. Estevão, ele dá um resumo muito bom, e para quem não conhece, né, vai passar a conhecer a palavra de Deus. Ele dá um resumo muito bem aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Você pode começar do versículo 1 e ir destrinchando, conhecendo a história, porque ele faz um resumo maravilhoso da palavra de Deus. E então, agora Jacó fica sabendo que lá tem trigo no Egito, prepara os seus irmãos, os seus filhos, para ir até o Egito. E chegando lá, né, recebe os seus irmãos, recebe os irmãos de José, né, os filhos de Jacó. E ali José pede que traga o seu pai para lá. E agora Jacó vai, habita lá com os seus irmãos no Egito, e ali morre, né? Quer dizer, aí vem a história do novo rei que surgiu lá no Egito, que agora maltrata o povo, né? Fazendo que o povo passe fome, e com a sua mente maligna peça que se desfaça dos seus filhos, assim como surge agora o Moisés, né? Que o novo rei não sabia que havia José ali, que tinha habitado ali o povo de Deus, os israelitas, e agora ele começa a maltratar, né? Aí surge agora, pela opressão, nasce um menino por nome de Moisés, formoso, bonito, como diz a palavra. Seu pai e sua mãe cria ele por 3 meses, mas pela opressão do faraó, ele tem que colocar o seu filho para fora, e quem acolhe é a filha de faraó. E ali ele é instruído, né, no conhecimento do Egito,
E uma certa feita, Moisés sai e vê o seu povo, né? Vai visitar o seu povo e vê o seu povo sendo humilhado, maltratado, e ele vai defender o seu povo. O que que acontece? Ali Moisés comete um homicídio, mata um egípcio, porém no outro dia seguinte encontra dois, né, hebreus brigando, discutindo, e ele vai dar um conselho para eles. E ele pergunta, aí aquele homem pega e fala: por acaso constituímos do juiz para o nosso povo? E ali Moisés, não entendendo o que estava acontecendo e que Deus tinha escolhido ele para libertar aquele povo, ele foge com medo porque tinha cometido um homicídio. Porém, Deus lá na frente aparece para Moisés no monte Horebe, ou o monte Sinai, fala com ele através de uma sarça ardente. Porém, Moisés fica temeroso de virar o seu rosto, e a Bíblia diz que o anjo, né, que estava naquela sarça, fala com Moisés para que ele tire a chinela dos seus pés, ou a alparca, porque o lugar aonde ele está é santo. E então Estevão começa a descrever a palavra do Senhor e o conhecimento que ele tinha. Deus estava usando ele poderosamente, e Estevão era um diácono capaz de operar milagres naquele dia. Mas porém o povo estava enciumado, o povo estava com raiva, porque ele estava falando de Jesus de Nazaré. Mas porém Estevão estava determinado a não desistir. Mas o que eu quero falar para você que foi separado, escolhido para a obra de Deus, eu queria que você olhasse para a vida deste jovem Estevão, que trabalhava não só com as viúvas daquele tempo, como ele foi escolhido, mas também trabalhava para a obra de Deus, pregando o Evangelho, falando da palavra de Deus, falando de Jesus, né? Então ele não temeu o que poderia acontecer. E o que me chama a atenção é que essa armadilha que armaram para Estevão, o final foi um pouco triste, mas ao mesmo tempo alegra os nossos corações, mostrando a coragem e a ousadia de Estevão. Estevão, ele foi o primeiro mártir, porque ele ali foi apedrejado, né, até a morte. Mas o que me chama a atenção é que Estevão não deixou de pregar, de falar daquilo que estava sobre ele, sobre o seu coração, o conhecimento e o entendimento da palavra de Deus, né? Era um homem que estava instruído, que manejava bem a palavra de Deus. E isso, meus irmãos, é necessário para todos nós, né? Que aceitamos Jesus e queremos fazer a sua obra. Deus nos escolhe, mas nós temos que se dispor a conhecer a palavra de Deus, porque pode surgir algum momento que Deus vai precisar se utilizar, e você precisa estar apto, afiado para falar da palavra de Deus. Assim era Estevão, este jovem, este diácono, cheio do Espírito Santo, do poder, e que operava sinais naquele lugar. E o que chama a atenção é que quando os escribas e fariseus olharam para Estevão, viram que ele estava diferente, que o seu semblante não era um semblante normal. Eles chegaram a descrever que o semblante dele era igual a um semblante de um anjo, né? E então isso estava mostrando que Deus era com Estevão. E Estevão não desistiu,
mesmo sabendo que iria morrer, mesmo sabendo que ia ser apedrejado. Porém, o que ele descreve naquela hora é que viu os céus abertos e viu o Filho do Homem, Jesus Cristo, e que ele estava de pé. Então, isso nos chama a atenção, porque isso me chama a atenção, porque Deus está pronto para nos receber a qualquer momento. Mas para isso, nós não podemos virar as costas e nem deixar de falar quem é Jesus. E ele aproveitou o momento, mesmo sabendo que iria morrer, não deixou de descrever a palavra de Deus, não deixou de falar dos livros e do seu conhecimento, a habilidade que Deus tinha dado a ele, a graça, diante daqueles homens, né? Homens conhecidos, homens instruídos, mas porém, Estevão não temeu, e veja que ele foi apedrejado até a morte, mas Jesus o recebeu. Eu quero dizer a você, nós não estamos aqui por acaso, né? Nós estamos aqui para uma finalidade, e nós não podemos deixar o nosso papel. Se você foi escolhido para fazer a obra do Senhor, Deus te chamou, te separou, né? Te deu este título de confiança, para que você possa assim ser um embaixador dele aqui na terra, né? Divulgador da sua palavra. Você não pode temer diante da sociedade, você não pode temer diante daqueles que querem te oprimir, quer que você pare, quer que você retroceda, mas você tem que prosseguir, assim como foi Estevão. Estevão não desistiu de falar, mesmo sabendo que aquele era seus últimos momentos de vida, mas anunciou a palavra de Deus. Trabalhava na obra empenhado, foi reconhecido pelo ministério, recebeu a imposição de mão. Era um jovem que Deus e os apóstolos e a igreja se agradava, porque viu que não tinha nada que amonasse a sua conduta, né? Nós temos que ver isso quando nós vamos separar alguém para a obra de Deus ou impor as mãos. Nós temos que ver como é a vida desta pessoa, como é a vida conjugal, como está o seu caráter, né? Não podemos estender as mãos e separar qualquer pessoa, mas temos que ter a aprovação da igreja, temos que ter a aprovação de Deus, temos que ter a aprovação dos liderados ou os líderes que estão na frente da igreja, né? Porque veja que o requisito para separar o diácono não é de qualquer jeito, ou um presbítero, né? Ou um pastor. Temos que ver como é que está a sua vida, se sua vida está no altar, se ele maneja bem a palavra, se ele é marido de uma só mulher, como diz a palavra de Deus, né? Temos que ver tudo isso, porque não é de qualquer jeito que se forma um líder. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito que nós vamos colocar pessoas para anunciar a palavra de Deus. Veja que Estevão tinha uma vida no altar, e não era só testificado através da sua vida. Pessoas estavam identificando que ele era homem de Deus, mas porém envolvido pela inveja, né? A inveja de Satanás que entrou no coração daqueles homens, e não enxergaram que Estevão era um homem de Deus, ou enxergaram ou nem quiseram ver. Mas porém, pode ser que ele não teve a aprovação dos libertos, dos sírios, da Ásia, dos escribas e dos fariseus, mas ele teve a aprovação do ministério que o separou. Ele teve, ele foi acolhido pelas viúvas
que olharam e viram que ele era um jovem de Deus. Porém, esses que ficaram contra Estevão, mas teve a aprovação maior, que foi a aprovação do Filho do Homem, o Filho de Deus, que recebeu ele de braços abertos, quando ele estava sendo morto aqui na terra e recebido por Deus lá no céu. Não desista, Deus tem uma palavra, Deus tem um acolhimento para você, Deus está te esperando para te receber. Não desista, mas confie em Deus plenamente. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus, que Deus dê sabedoria àqueles que estão na frente da obra e àqueles que têm desejo de fazer a obra de Deus e que deseja, conforme diz a palavra, o episcopato, excelente obra deseja. Paulo fica alegre, o ministério também, mas Deus é aquele que confirma a chamada na minha e na tua vida, e Deus é aquele que realiza. Então vamos orar para que isso se aconteça na tua vida e que seja plausível a Deus, e que Deus assim abençoe a tua vida. Vamos orar. Pai, tu és bendito e maravilhoso. Eu glorifico o teu nome, Pai, porque tu és santo e poderoso, e bendigo o teu santo nome nesta hora, Pai. Ó meu Deus, eu quero te pedir, Senhor, antes de tudo, perdão, Senhor, pelos meus pecados, as minhas falhas. Se eu falei algo que não foi do teu agrado, me ajuda, meu Pai. Mas, Senhor, abençoa o ministério, abençoa o pastor, abençoa, meu Pai, o evangelista, o presbítero, o diácono, o auxiliar, o membro, Senhor, da tua igreja. Ó meu Pai, abençoa todos aqueles, meu Pai, que desejam fazer parte, Senhor, do ministério. Ó meu Pai, vai abençoando, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Vai dando visão, meu Pai, aos líderes que têm estendido as suas mãos para levantar, Senhor, pessoas para fazer a tua obra. Ó meu Pai, em nome de Jesus Cristo, assim eu te peço. Vai repreendendo, meu Pai, a investida do inimigo. Mas, meu Pai, vai abençoando aqueles que têm vontade. Ó, vai dando graça, meu Pai, vai dando sabedoria, vai dando entendimento, Senhor. É assim que eu te peço, em nome de Jesus, o teu Filho. Vai entrando no lar, vai entrando nas famílias, meu Pai, e assim derrama da tua bênção como o Senhor tem derramado todo dia. Vai abrir porta de emprego, Senhor, para aqueles que se encontram desempregados. É assim que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E que Deus assim abençoe todos nós. Esta foi mais uma palavra que edifica a tua vida com Eronildo Nascimento.